A primeira pergunta seria como você visualiza a maturidade da auditoria interna na sua empresa. E aí, dentro das opções de resposta, nós temos aqui que não é maduro, é um padrão, tipo um provedor de assurance, tem apoio à solução de problemas, que gera valor, o consultor confiável, o não sei opinar. Então, aqui é como seria avaliado desde não maduro, padrão, apoio na solução de problemas, que gera valor para a empresa, e que representa um consultor confiável, não sei opinar. E aí, uma única escolha. Então, aqui, pelos resultados, é bom. Ou seja, tem muitos que estão colocando no gera valor, e aí alguns que colocaram o padrão provedor de assurance. Então, é interessante, nessa divisão tem outros que estão não maduro e outros que colocaram apoio na solução de problemas. Ou seja, tem uma variedade de tipos diferentes de auditoria interno dentro das empresas. Isso é interessante, que não é algo que seja padronizado. E aí, ou seja, vários níveis, várias formas de trabalhar. Desculpa te interromper, é interessante essa pesquisa, essa questão, porque esses assuntos a gente vai tocar. Então, a gente vai demonstrar para todos que responderam, efetivamente, dando detalhes em relação a essa maturidade. E aí, talvez a pessoa mude de opinião ou ela tenha a mesma opinião em relação ao que foi respondido. Legal. E agora estamos na segunda pergunta: quais desafios você entende como sendo os mais importantes para uma função de auditoria interna eficaz? E aí nós temos desde independência, experiência, conhecimento técnico, conhecimento de tecnologia, relacionamento com os auditados, o orçamento, confiança dos stakeholders, nenhum dos itens acima, não sei opinar. E aqui nós temos, ou seja, os primeiros três são os mais voltados aqui. Nós temos independência, experiência de equipe, conhecimento técnico. E aí vem depois disso, talvez, conhecimento de tecnologia e confiança dos stakeholders. E com menor número de votações aqui, nós temos relacionamento com os auditados e orçamento. Ou seja, mas o independência, experiência da equipe e conhecimento técnico são talvez os três grandes itens nessa pesquisa. Aí vamos na pesquisa número 3. Quais são as principais áreas, funções com as quais a auditoria interna deve interagir de forma constante? Ou seja, controles internos, gestão de riscos, compliance, contabilidade, prevenção de perdas, segurança da informação, nenhum dos itens acima, não sei opinar. Ou seja, tem uma série de áreas que poderia interagir e nós estamos tendo várias, ou seja, na nossa votação aqui, nós temos votos para quase todo, ou seja, para todas essas áreas. Ou seja, nós temos votos para todos, exceto isso, o que tem menos votação é prevenção de perdas. Eu não sei se isso é porque talvez às vezes pessoas chamam de áreas com nomes diferentes, tipo, talvez, não sei se é pelo nome, mas aquela é a única dentro da lista que recebeu um número menor de votos nessa aqui. Mas em termos de, e o interessante é a importância aqui da segurança de informações, tipo, o item F, os riscos cibernéticos estão aumentando cada vez mais, e aí os outros grandes são controles internos, gestão de riscos, compliance, e aí a contabilidade também. Pesquisa número 4, quais são as principais considerações para definir a necessidade de uma auditoria interna? Então, como que você define necessidade de auditoria interna?
pelo valor das transações, pelo volume das transações, a complexidade das transações, a evolução da natureza das transações, a avaliação de risco, aumento do risco de fraude, os custos-benefício ou não se opinar. Então, como se decide da importância e necessidade de ter uma auditoria interna. Nessa, talvez a premissa aqui, que num ambiente não regulado, tipo, se você não tivesse, se não fosse obrigado a fazer, como que você iria avaliar a necessidade da auditoria interna? E aqui, os grandes votações aqui é avaliação de risco e aumento do risco de fraude. Tem também a complexidade das transações. Mas talvez a grande pontuação aqui é para os riscos, ou seja, avaliação de risco e aumento do risco de fraude, que são as áreas que tem, ou seja, que em tese se espera que a auditoria interna atua para tentar controlar esses riscos. O número de votações ali estava bem maior que os demais. Então, vamos no número 5. Quais são os principais riscos nas empresas que a auditoria interna pode ajudar a controlar ou mitigar os custos associados? E aqui nós temos o risco de compliance regulatório, o risco de fraude, risco de falha operacional, risco de operação ineficaz, risco de não identificação, perder oportunidades, risco de continuidade ou não sei opinar. Então, os principais riscos onde a auditoria interna poderia ajudar a controlar, mitigar os custos e os riscos. Ou seja, e aí nós temos um volume grande de votações nas primeiras 3, começando, ou seja, risco de compliance regulatório, risco de fraude, risco de falha operacional, e aí começa a cair, tipo, risco de operação ineficaz, o risco de não identificar perda de oportunidades, risco de continuidade. E o interessante aqui é o item E, ou seja, risco de não identificar o perder oportunidades. Acho que talvez, Marcelo, a gente vai te cobrar sobre isso, que talvez é interessante a visão de evitar, ou seja, o risco de fraude, risco regulatório, mas risco de perder oportunidades parece que não é pelo menos na nossa pesquisa aqui, não tem sido, não parece um grande foco, mas a empresa perde valor do mesmo jeito. Exatamente, Kira. É importante, a gente vai citar, e é muito atrelado ao dinamismo do negócio, né? Então, em relação às oportunidades do negócio e os riscos que eu tenho associados a isso. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sim. Legal. Aí, pesquisa número 6. Quais são os principais desafios para que se realize um processo de auditoria interna eficaz na empresa? Ou seja, desafios... nós temos opções cultura da empresa, orçamento e recursos, a independência, a objetividade, o treinamento de auditoria interna, experiência de auditoria interna, confiança dos stakeholders no processo de auditoria interna, a cooperação entre os departamentos. Então, tipo, quais são, ou seja, os principais desafios aqui para que o auditoria interna seja eficaz? Então, o que é importante para que a auditoria interna seja eficaz? E aqui nós temos votos para todos os itens aqui. Ou seja, alguns um pouco mais, aqueles que têm um pouco mais é cultura da empresa, independência, objetividade, cooperação entre os departamentos. Aqueles que têm um pouco menos seria orçamento e recursos, treinamento de auditoria interna, e confiança dos stakeholders. Ou seja, tem vários elementos que são considerados importantes para conseguir que a auditoria interna seja eficaz nesse processo. E muito obrigado pela pesquisa que nos ajuda a focar nessa conversa. Acho que com isso, Marcelo, acho que vou passar para
para você, para nos dar mais detalhes sobre esses desafios da auditoria interna. Obrigado, Kieran. Obrigado a todos aí novamente presentes. Acho que o que o Kieran mencionou, essa pesquisa, ela é bem interessante, até para a gente entender um pouquinho as perspectivas de cada um, mas pelas respostas que o Kieran leu, estão endereçadas do que a gente imaginava e do que a gente está propondo aqui nesse bate-papo com vocês nesse webcast. Então, aqui a ideia é a gente falar um pouquinho da modernização da auditoria interna. Então, toda a questão relacionada à modernização e as etapas, vamos dizer assim, a jornada, né? Essa modernização não existe uma receita pré-definida, o qual eu sigo e aí eu vou me modernizar, enfim, modernizar a auditoria interna da minha companhia, mas sim, ela é uma jornada que vocês vão verificar no decorrer da apresentação. Entrando aqui, dando um contexto de uma forma interessante para vocês, a gente visualiza, vamos dizer assim, a auditoria interna, reimaginando a auditoria interna como o ontem, o hoje e o amanhã, tá? Então, quando a gente fala de uma auditoria interna do ontem, e aí só uma atenção aqui, essa questão do ontem, quando a gente fala do ontem, por mais que seja do passado, aqui não existe o certo e o errado, tá? É muito mais da forma que nós visualizamos, enfim, na forma que nós entendemos e classificamos essa jornada da auditoria interna. Então, quando a gente fala da auditoria interna do ontem, ela é muito uma abordagem da auditoria interna tradicional, que, novamente, não está errado. Então, ela tinha um foco numa abordagem única, ela tinha um foco numa auditoria baseada em amostras, então, até por complicações, ou enfim, por dificuldades em obter base de dados, ou em ter uma visão geral de todo o ambiente, era se feito muito baseado em amostras. Ela tinha uma relevância limitada a um ambiente de negócio, enfim, uma questão muito mais determinada, uma abordagem tática para a utilização de dados, para avaliação de eventos passados. Então, quando se utilizava os dados, enfim, quando se utilizava alguma base de dados, eu sempre estava olhando o que aconteceu no passado, algo que já tinha talvez até se materializado. Eu tinha pouco alinhamento com outras funções de assurance, então a gente vai falar um pouquinho, bastante, na verdade, sobre essa questão em relação ao alinhamento, integração, mas ela era bem individualizada. Muitas atividades manuais, por consequência, né, em relação de dificuldades tecnológicas, de dificuldades de base de dados. Então, muitas atividades manuais, e quando se tem atividades manuais, pode existir erros, ou enfim, você pode não ter uma cobertura, pode não ter um assurance razoável, enfim, interessante. Tinha muito tempo, né, um esforço muito grande para a consolidação das informações para análise, eu juntava as informações, amostras, para aí sim tomar uma consolidação, tomar uma decisão em relação ao que era feito. Às vezes ocorria redundância e duplicidade de trabalhos, novamente, por ser uma visão passada, com dados, com ambiente limitado, você podia fazer análise ou testes, né, muito focado em controles em relação a algum aspecto, o qual eu podia ter redundância de trabalhos, não necessariamente num trabalho, mas em trabalhos consequentes, e uma ausência de donos dos riscos estrategicamente importantes para a organização. Então, aqui é importante, quando a gente fala dos riscos, eu não tinha um dono, um owner em relação a esses riscos. Então, essa auditoria que a gente chamou de ontem, ela focava nesses principais itens, nessa questão que, novamente, não é errado, mas que é uma jornada de evolução constante. Quando a gente fala um pouquinho da visão da auditoria do hoje, aqui o termo no sentido sobrecarregada, né, com a função de auditoria orientada digitalmente, ela está numa transição de uma abordagem de dados para uma função direcionada à digitização. Então, eu começo a utilizar a tecnologia, enfim, eu começo a ter a digitalização a favor da auditoria interna para a realização dos trabalhos. Eu já tenho um plano de auditoria vivo, ele não é aquele plano definido que vai até o fim sem nenhuma mudanças, então eu tenho um plano de auditoria vivo que já acompanha essas frequências mudanças, essa inovação que ocorre tanto no modelo de negócio da companhia, quanto em tecnologia, enquanto em riscos e processos. Ela tem, e aí é importante que já tenha uma visão de procedimentos de auditoria baseado em riscos. Então, quando a gente olhava a auditoria do passado, ela estava muito focada numa auditoria de controles, né, de testes de controles, e a auditoria do hoje, ele já tem essa visão de montar o meu espectro, que eu vou falar, meu plano de auditoria alinhado alinhado e endereçado junto aos riscos da companhia. Eu já tenho uma adoção de ferramentas digitais para a auditoria interna com mais relevância e maior precisão.
e aqui eu falo de ferramentas digitais, faço um adendo em relação de ferramentas digitais, utilização de tecnologia, tanto conhecimento para eu auditar utilizando tecnologias novas, quanto conhecer as novas tecnologias as quais eu preciso auditar. Então, o hoje já está conhecendo muitas funções. Marcelo, se eu posso fazer uma pergunta aqui? Claro. A impressão que eu tenho nesse mundo digital é que tem acesso a um volume muito grande de informações. E talvez parte dessa sobrecarga é o fato que você recebe muitas informações e talvez, na medida que você vai acumulando essas informações, talvez até sem uma estratégia de enfoque e talvez uma capacidade de processar e analisar, você fica você fica naquela que recebe tantas informações que talvez é difícil fazer um foco no lugar certo. Eu não sei se isso faz parte desta hoje parte do desafio do sobrecarga. Exatamente. Posso comentar claro. Um pouquinho? Pode, por favor. Exatamente, eu ia até comentar, estava esperando o Marcelo terminar, né, a parte do hoje, para justamente falar sobre o que seria essa sobrecarga, né? O que é uma auditoria interna sobrecarregada. E muito é do que você falou, entendo que sim, Kira. Na verdade, é um momento de transição, né? A gente vai falar está falando daqui até o final da apresentação, em termos de jornada. Então, o hoje, ele traz um pouco ainda do resquício, né? A auditoria interna de hoje, do de ontem. Então, eu ainda estou naquele processo para alguns processos, para alguns trabalhos, ter uma auditoria muito, muito manual ou muito baseada só nos controles, mas, ao mesmo tempo, eu me vejo demandado por conselhos, por comitês, pelo mercado como um todo, né, pelos stakeholders, modernizar a minha auditoria. Então, eu me vejo, né, com a necessidade de conhecer ferramentas novas, como o Marcelo falou, para auditar as ferramentas novas ou para utilizar ferramentas para fazer a minha auditoria. Então, como trabalhar isso tudo ao mesmo tempo? Eu preciso desenvolver os meus talentos, né, para que eles saibam auditar essas novas tecnologias e utilizar essas ferramentas. Então, tudo ao mesmo tempo. Aí, à medida que você comentou, né, à medida que eu tenho os meus talentos, eu tenho as minhas ferramentas, e agora, né? Como é que eu trabalho essa quantidade, essa enxurrada de dados que eu estou recebendo, que essas ferramentas me permitem obter, para eu realmente trazer dados adequados e preditivos e que agreguem valor para os stakeholders. Então, a sobrecarga, na minha visão, é muito disso, né? É muita informação, é muita demanda, é muito trabalho que a gente tem para fazer para chegar no amanhã, que é essa função mais estratégica. Mas você está correto, é um desafio bem grande esse volume de informações, como tratar, se a gente sabe tratar e como trabalhar essas informações para gerar, para sair disso, né, o output disso ser a melhor informação para o meu stakeholder. Marcelo, não sei se você quer complementar. Não, é exatamente isso do que vocês colocaram, e se a gente, o sobrecarregado tem esse tom, porque quando a gente olha a abordagem da auditoria no ontem, eu tenho uma jornada, uma transformação muito grande, já passando de um manual para uma questão tirando do manual de uma amostra para 100% com os dados, já sobrecarrega. A gente vai falar, continuando aqui falando um pouquinho, em relação de adoção de auditoria contínua para indicadores de chave de riscos, mapeamento desses KPIs, de performance. Então, é tudo novo com uma sobrecarga de informação. E aí o principal eu estou utilizar e dar sequência em relação a esses dados da forma mais correta e mais precisa. No próximo slide, quando eu entrar, vocês vão perceber um pouquinho quando a gente fala justamente da eficiência, né? Da eficiência de gerar valor. Então, não adianta eu ter uma gama, uma base de dados, muita informação, se eu não saber ou não utilizar ela da forma adequada. E aí, passando pelo que a Renata falou, ou com capacitação dos profissionais, enfim, treinamentos para fazer essa análise, ou até com ferramentas tecnológicas que possibilitem essa análise de uma forma mais precisa e mais adequada, tá? Então, essa função da auditoria interna do hoje, realmente, ela tem uma transformação grande, né? Uma jornada ocorreu em relação a isso, qual ela é sobrecarregada de informações, de dados, e aí eu preciso utilizar isso da melhor forma possível, e aí, de novo, mantendo isso de uma forma viva, né? Uma forma sempre atendendo e sempre atento em relação às novas perspectivas, enfim, aos novos modelos de negócio. E aí, quando a gente fala do amanhã, né, a auditoria interna do amanhã,
quando a gente fala da função estratégica, e aí vocês vou apresentar um pouquinho à frente mais quando a gente fala do nível de maturidade, eu ter uma participação, eu gerar valor e ter uma função estratégica dentro da companhia, né? Então, ter essa questão de estabelecer uma fundação para uma colaboração digital, eu estar próximo em relação a todo esse ambiente, já estabelecer uma plataforma em implementação e monitoramento contínuo desses KPIs. Então, no de hoje eu tenho esse monitoramento, eu tenho essa identificação dos KPIs, mas no amanhã eu já tenho uma plataforma, já tenho um monitoramento mais contínuo, mais preciso. Tomada de decisões com base em insights de risco de ser uma atividade diária. Então, aqui é interessante, quando a gente fala do hoje, eu faço meu plano de auditoria, eu faço todo o meu espectro relacionado ao risco e não ao controle, e amanhã eu já tomo decisão com base nesses insights. E aí muito relacionado à questão proativa, da questão preditiva desses riscos, né? Então, eu já tomo decisões e participo junto da organização para prever ou para preditar esses riscos que possam ocorrer na companhia. A questão de fornecer um assurance estratégico integrado com as outras linhas de defesa da organização, a gente vai falar bastante dessa questão da integração com as demais linhas de defesa. Teve até uma pergunta que a gente fez em relação a isso, e aí me chamou a atenção um item que eu sempre ressalto, mas a questão da independência, né, manter a independência da terceira linha de defesa, isso é importante, mas hoje em dia a integração com as demais linhas de defesa, tanto com a primeira e principalmente com a segunda, é extremamente importante, extremamente válido, tá? Então, essa questão da integração é importante na auditoria do amanhã. E a questão de possibilitar que as equipes, né, adquirem competências para aplicar tecnologia com foco em fornecer valor agregado ao negócio, estar atento ao dinamismo, às novidades, se antecipar a questão da identificação dos riscos, a identificação do que pode acarretar em algum problema para a companhia, tá? Então, de uma forma geral, quando a gente fala do ontem, a passagem do ontem, do hoje para amanhã, mover, né? Fazer uma jornada em relação de uma abordagem reativa e centrada em controles, quando a gente tinha isso, uma visão muito nos controles, nos testes de controles, e aí sempre uma abordagem mais proativa, mais preditiva. É lógico, quando a gente fala principalmente do preditivo, a base de dados, as informações que eu tenho, ela tem que ter um grau de assertividade, um volume maior, e uma correlação desses dados para eu poder fazer uma abordagem preditiva, mas sempre focado nessa questão da identificação de riscos e principalmente gerenciar essa exposição de riscos para a organização, tá? Então, aqui de um contexto, essa transformação é importante de sair de algo basicamente de reativo e focado em controles para uma questão mais proativa, preditiva, para um acompanhamento, uma mitigação de riscos e gerenciamento desses riscos. E aqui, nós já recebemos uma pergunta aqui de Valéria Chagas Gonçalves, de Barros, perguntando, vocês mencionaram monitoramento contínuo de KPIs como função estratégica em uma auditoria do futuro. Na opinião de vocês, faz sentido considerar os KPIs como parte da função estratégica dos riscos operacionais? Sim, faz sentido sim eu ter essa consideração, porque na verdade, e a gente vai entrar numa questão, Kieran, e aí até para a Valéria, quando a gente fala da integração com as demais linhas de defesa, a taxonomia única e uma consideração, um mapa de riscos da organização de uma forma unificada. A ideia, porque muito que a gente vê no mercado, enfim, a experiência nossa de a segunda linha tem um mapa de riscos, tem uma identificação de riscos da companhia, e aí quando a gente vai para a terceira linha de defesa, existem outros riscos, enfim, com objetivos distintos, às vezes não alinhados à estratégia, né, a visão, a missão, a estratégia da companhia, então eu tenho diferenças. E aí, nesse momento, se eu utilizar os KRIs, enfim, unificados, vai ter uma distorção de riscos. Então, a partir do momento que eu tenho essa integração, eu ter essa visão mais integrada em relação à taxonomia, aos riscos mapeados, consequentemente, eu posso ter esses KRIs de uma forma, vamos dizer assim, unificada, a utilização pela companhia. Exatamente, e importante o que o Marcelo tocou, e a gente vai falar mais para frente também, e sempre tocar nessa tecla, é esse alinhamento, né? É o alinhamento com as demais linhas de defesa, é o alinhamento com as expectativas, né, do meu conselho de administração, do meu comitê de auditoria, porque parece estranho, mas não é, a gente, né, vê isso, ainda visualiza isso bastante, como o Marcelo comentou, auditoria interna e áreas de segunda linha de defesa, né, gestão de riscos, controles internos, compliance, indo em direções contrárias, ou trabalhando riscos distintos ou sem a mesma taxonomia. Isso é muito complicado até
como a informação chega, né, para o meu comitê de auditoria, para o meu conselho de administração e como é que realmente eu garanto que os riscos estratégicos, os principais riscos, aqueles riscos-chave, eles estão sendo realmente monitorados e estão sendo mitigados de forma adequada. Se eu não tenho esse alinhamento, se eu tenho uma divergência aí de informações, quando essa informação chega, né, para a alta administração. Então, é bastante importante o uso, sim, dos key risks, mas que eles estejam alinhados, né, que esteja claro para todo mundo dentro da companhia quais são esses key risks e que todos estejam sempre seguindo na mesma direção. Exatamente, Rê. Dando sequência aqui, quando a gente fala do mesmo contexto, né, em relação às tendências, né, em relação a essa auditoria interna, nós estamos aqui como os 3 principais aspectos, né, vamos dizer assim, pilares que fundamentais para essa função da auditoria interna moderna, né, desse novo, do amanhã, propriamente dito, em relação à auditoria interna. Então, sempre focado numa auditoria interna com eficiência, e aí eu vou falar em relação dos 5 itens à esquerda, mas a eficiência, fazer algo eficiente e com utilização de tecnologia, gerando valor agregado e aí contribuindo para a organização, não sendo só uma questão do identificador de problemas, auditoria interna, mas ela gerar um valor agregado e fornecer, consequentemente, um assurance, né, uma segurança para a organização, para as linhas de governança, quando a gente fala dos comitês, dos stakeholders, dos conselhos e a própria dos acionistas, né, em relação a isso. E para que isso ocorra da melhor forma possível em relação à eficiência, um assurance, um valor, a gente tem a questão de uma transformação tecnológica, né, a velocidade de geração dos dados. Então, e aí, de novo, aqui a tecnologia vem forte, tanto a favor no sentido de ferramentas que possibilitem eu fazer uma auditoria interna mais eficiente, mas também eu ter ter conhecimentos, capacitação para eu poder auditar tecnologias novas que estão alinhadas ao negócio, uma primeira e uma segunda linha de defesa. E a velocidade de geração de dados é justamente aquilo que o Kira mencionou no início da apresentação, quando a gente fala do sobrecarregado, né? A velocidade, enfim, é muito alta dessa geração dos dados, eu saber utilizar e transformar, vamos dizer assim, esses dados da melhor forma possível. Estar alinhado, né, com o atendimento às expectativas dos stakeholders, isso é muito importante para que não tenha questionamentos, ou enfim, não tenha dúvidas e todo o plano, enfim, todo o trabalho seja extremamente transparente e está alinhado com o conselho, com toda a linha de governança que se tem na companhia. A questão do maior escrutínio e evolução contínua do aspecto regulatório, isso é uma tendência, né? Então, a gente sabe que em alguns segmentos eu tenho um regulador mais ativo ou não, mas independente disso, eu tenho reguladores atuando no mercado em relação a isso. Então, esse aumento, né, desse arcabouço regulatório em relação a essa questão também é importante para que eu tenha aderência e esteja atento em relação a essas mudanças e acompanhando esses novos riscos, vamos dizer assim, quando a gente fala de riscos regulatórios. A questão do novo normal em relação à digitalização das relações e nos modos de operações. Então, como eu mencionei, as tecnologias, né, a digitalização em relação à forma de como isso está ocorrendo na primeira, na área de negócio, no business da companhia. A auditoria interna está atenta e está aderente em relação a esse novo normal, acompanhando e, de novo, capacitando profissionais para acompanhar e dar esse dinamismo. E principalmente a questão das dinâmicas dos modelos de negócio, né? Então, hoje em dia, é muito forte eu ter essa dinâmica e é saudável e tem que ocorrer, a gente vê muito isso no mercado, um portfólio diferente, alguns produtos, algumas formas diferentes de atuar, e a auditoria interna ela tem que estar atenta, ela tem que estar participando, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente fala da integração com as linhas de defesa, estar atento em relação a isso, a esses modelos de negócio, para que eu não esteja auditando algo que já não é tão relevante, ou já não gera um risco, porque eu tenho um novo modelo de negócio, eu tenho um novo business que gere mais riscos para a companhia, tá? Quer complementar algo, Rê? Não, pode seguir. Obrigada. Aqui a gente fala um pouquinho dos principais issues, né, do que a gente visualiza dentro da auditoria interna em relação à função da auditoria interna, tá? Então, o primeiro aqui, quando a gente discorrendo sobre esse slide, o primeiro em relação ao Risk Assessment,
parece simples, mas a gente vê muito plano de auditoria que não está alinhado às prioridades do negócio, que nem eu mencionei. Ou às vezes ele não está focado em relação realmente ao risco, ou a prioridade de negócio, com a estratégia do que foi definido para aquele período, para aquele ano. Então, são aqueles planos de auditoria que a gente chama que ele é fixo, né? Que ele vem sendo carregado, vem sendo construído, repetido de um ano para o outro, e aí ele não está acompanhando qual que é aquela prioridade, aquela mudança, um novo risco que está sendo assumido ou em relação ao negócio que está sendo desempenhado. Então, esse risk assessment, esse plano de auditoria, é extremamente importante que ele seja alinhado às prioridades de negócio. A questão do modelo operacional, onde a gente fala das técnicas de execução, novamente, concentrado em amostragem e não de uma forma de execução não ágeis, né? Não, de uma forma não ágil. Então, aqui, novamente, uma amostragem talvez não signifique, não consiga extrapolar em relação a toda a questão do risco que eu posso ter na companhia, a questão de não ágil, não eficiente, e aqui, efetivamente, quando a gente fala de não ágil, não é que seja mais rápido, algo que eu execute esse modelo operacional mais rápido, não necessariamente, mas mais ágil no sentido de eu tomar a decisão ou corrigir uma rota, ter agilidade em tomada de decisões e correções de rota no momento oportuno, no momento correto, tá? Então, o modelo operacional é extremamente importante. A figura do posicionamento da auditoria interna, né? Os stakeholders exigem que a auditoria interna tenha um maior valor em produza novos serviços, incluindo insights. Então, esse posicionamento da auditoria interna dando insights, fornecendo essa visão de novos riscos, de novas tendências do modelo de negócio, contribuindo isso para os stakeholders, é extremamente importante para demonstrar o comprometimento e a interação, novamente, do que a auditoria interna tem com o negócio para gerar um valor e fornecer um assurance em relação a isso. A gente tem a questão das pessoas, né? Quando a gente fala dos recursos da auditoria interna, que às vezes não tem todos os skills necessários para a execução dos trabalhos, então, e até por uma dificuldade, aí pode ser uma questão orçamentária, enfim, N situações, o profissional não tem aquele skill, mas ele desempenha, ele se propõe a fazer aquele trabalho, e às vezes não sai com a melhor qualidade, ou até a questão da área auditada questiona o conhecimento. Então, isso é extremamente constrangedor, extremamente ruim para esse posicionamento da auditoria interna, onde eu não tenha pessoas capacitadas com todos os skills necessários para executar aquele trabalho, e principalmente hoje em dia, quando a gente tem a questão da tecnologia muito presente, né? Dos conhecimentos mais tecnológicos para desempenhar o trabalho. E aí, por consequência, que nem mencionei, da tecnologia, alinhado um pouquinho tecnologia e pessoas, eu não tenho pessoas capacitadas e eu não tenho ferramentas que possibilitem eu executar atividades de auditoria interna com maior precisão e até com maior assertividade, acuracidade e conhecer as ferramentas o qual eu estou auditando. Então, auditar um processo o qual utiliza o blockchain, o pessoal não conhecer, não saber os riscos, enfim, e como funciona o blockchain, um exemplo que eu estou dando. E aí... Marcelo, isso. Vai lá, Renata. Oi, desculpa, Kira. Não, eu ia comentar só que esse slide, principalmente esses dois itens, né, pessoas e tecnologia, eles estão bastante alinhados com a pergunta que a gente fez lá no início, né, que você fez, né, Kira, na pesquisa, relacionada aos principais desafios, etc., que as pessoas, a maioria respondeu independência, ok, mas experiência de equipe, conhecimento técnico e depois, num segundo momento, conhecimento tecnológico também. Então, está muito amarrado realmente. Faz sentido a preocupação, né, dos nossos espectadores aqui, de quem está aqui assistindo, com isso que a gente está falando aqui. É justamente isso. As pessoas, né, como é que eu treino essas pessoas, como é que eu garanto que eu tenho as pessoas adequadas com o conhecimento técnico e o conhecimento tecnológico adequado para tocar os meus trabalhos de auditoria interna que efetivamente agreguem valor, né, e tragam resultado e demonstrem para as áreas auditadas esse conhecimento, né, que é isso que traz a confiança, é isso que traz o auditado para perto da gente, é a gente demonstrar efetivamente um conhecimento do negócio, das ferramentas, enfim, da estratégia, de tudo que a companhia está utilizando e para onde a companhia está se movendo naquele momento, né? A gente não cansa de, não necessariamente não cansa de escutar, mas eventualmente a gente escuta o quão separado a auditoria interna está de todos os demais processos da companhia. E não pode ser. A auditoria interna tem que estar andando ao lado das demais áreas, ao lado, focando efetivamente para onde a companhia está indo, quais são as perspectivas de crescimento da companhia, e a auditoria interna sempre aí do lado, ajudando no assurance, ajudando na mitigação dos riscos relacionados
esse crescimento. Isso. Acho que, Renato, você respondeu o comentário que eu ia fazer aqui. Uma das perguntas aqui era de Ricardo Júlio. Ele fez uma pergunta legal aqui, perguntando que se não tem um enfoque, não tem uma orientação excessiva nos aspectos estratégicos, na natureza empresarial, esquecendo um pouco do aspecto assurance. Talvez nós estamos olhando aqui para realmente agregar valor para a empresa, que no fundo a operação de auditoria interna é para agregar valor para a empresa e se fosse somente focar na parte de compliance e assurance, talvez você vai perder um valor agregado muito grande nesse processo. Perfeito, Kira. É justamente isso. A gente vai falar da integração das linhas de defesa, né, em relação a isso, mas sempre mantendo a questão da independência da terceira linha da auditoria interna, mas ela está próxima. E aí, quando a gente fala da auditoria do amanhã, uma função estratégica, e quando a gente passar o slide, quando a gente fala da maturidade do termo do consultor confiável, e aí talvez o pessoal não respondeu muito do consultor com a questão de pensando numa consultoria, mas ele está próximo, ele saber quais são as estratégias da companhia, enfim, quais são os riscos que eu posso ter, quais são os ofensores em relação a esse cumprimento dessa estratégia, e montar um plano de auditoria, enfim, tantos riscos de estratégia, riscos de negócio, riscos regulatórios, montar um plano de auditoria alinhado a isso e sempre vivo no sentido, porque o dinamismo é muito grande, então pode existir um risco, pode ter uma situação que não era prevista no início dos trabalhos e no final dos trabalhos, enfim, no decorrer do ano do plano, surgir novas demandas. Então, realmente faz todo sentido essa integração, ter essa questão de estar próximo, foi o que a Renata mencionou, da companhia, não sair daquela visualização de ser uma terceira linha totalmente... Tem que ser independente ainda, mas a gente vai falar do identificador de problemas, né? Não é esse mais o objetivo, é muito mais que nem eu mencionei, daqueles 3 pilares, né? De gerar valor, de ser eficiente no que eu estou fazendo e fornecer um assurance que é extremamente importante. O exemplo do Marcelo em termos do blockchain, por exemplo, eu acho que ajuda bastante, né? Se eu não sei que a minha companhia, que a minha empresa, se eu, auditoria interna, não sei que a minha empresa, por exemplo, está pretendendo investir no próximo ano, ela vai começar a trabalhar com blockchain, como é que eu vou pensar? E não tenho absolutamente nada no meu plano de auditoria, nas minhas previsões de trabalho em relação a esse aspecto, ou minimamente de começar a treinar ou obter o conhecimento específico dentro da minha auditoria interna, para que eu possa trabalhar e para que eu possa auditar e trazer uma segurança, né, razoável, e levar para o meu conselho, levar para o meu comitê de auditoria que o processo está bem estruturado, que o processo está adequado, que os riscos estão bem mitigados, fica bastante complicado. Então, de novo, né, sempre esse conceito de estar ao lado, trabalhar em parceria para identificar para onde que a companhia está indo e, consequentemente, para onde, do ponto de vista de auditoria interna, de terceira linha de defesa, a auditoria interna deve ir também, né? Exatamente. Assim, se eu posso colocar também, tem um outro comentário aqui de Arthur Leite perguntando sobre que muito se fala que agora, do ponto de vista de controle e compliance, que um OK no corpo do e-mail não é mais suficiente para o controle SOX e PCOB. E aí, como podemos evidenciar as revisões, aprovações de forma eficiente nos ambientes não automatizados. E talvez, dentro desse aspecto, eu acho que existe muita literatura, né, no mundo de compliance e controles internos, desta parte de revisão. E a questão, na hora que você discute que uma pessoa está revisando informações, você começa a discutir, primeiro, qual que é a capacidade da pessoa para revisar aquilo, ou seja, qual que é a documentação que aquela pessoa tem a capacidade de experiência adequada. E aí você procura saber quais são até a evidência dos itens dos questionamentos e as variações não usuais que a pessoa tem. Então, na medida que você deixa na parte manual, talvez o nível de evidência, de capacidade da pessoa, evidência que realmente eles fizeram perguntas, fizeram follow-up de perguntas, fizeram a análise de variações incomuns. Então, aí, na hora que você discute o manual, você entra num ambiente, talvez, um desafio grande de demonstrar a capacidade realmente de uma revisão eficaz. Desculpa, exatamente, que era a mesma coisa que eu respondi lá, que
simplesmente um ok, né, não demonstra realmente que aquele revisor ele entrou no material, não é possível que ele não tenha tido uma dúvida, né, um questionamento, um item de revisão, um questionamento em cima de uma variação um pouco mais significativa, etc., que ele consiga demonstrar e deixar ali evidenciado que efetivamente não foi só um ok. Muitas vezes a gente vê, eu já vi, tem um exemplo justamente de uma questão dessa, segue para revisão, e aprovação. E em menos de um minuto, o gestor devolve o e-mail, né? Ok, aprovado, revisado. Assim, gente, assim, realmente fica difícil de evidenciar que aquele gestor, que aquele revisor entrou no material e minimamente fez uma leitura adequada, detalhada, né, robusta do que tem lá, ainda que não tenha tido questionamento nenhum, mas em um minuto devolver. Pode ser que ele já acompanhasse, né, ao longo do período, etc., mas realmente é questionável, né? Então, quanto mais evidência, ainda que manual, conseguir deixar, né, desse processo de revisão, melhor, né? Exato, né? O fato de um ok, estar ok, não evidencia, né? Tem a evidência lá do ok, mas não corrobora com a questão da revisão. O fato principal é evidenciar que houve uma revisão. Então, acho que isso a Renata e o próprio Kieran explicaram muito bem. A questão aqui, dando continuidade, a questão quando a gente fala das soluções, né, da proposição das soluções para esses issues, e aí não necessariamente relacionados um ao outro, mas a gente fala de novo no foco de risco, né, informativa, né, contínuo, de detecção de riscos que usa fontes externas e dados internos, então isso é importante. Eu ressalto essa questão de não ter mais aquela visão em relação a controles, a testes, né, o teste falhou ou não, mas sim uma visão muito mais proativa, né, em relação ao risco. Aquele risco que a companhia pode estar existir, né, aquele risco inerente, e aí, enfim, toda a questão do controle, depois o risco residual, mas eu ter antecipar, enfim, detectar esse risco, e aí sempre podendo utilizar fontes externas, enfim, com relação de dados externos, quanto dados internos, e não por amostragem, né, em relação a uma totalização. Então, essa questão de foco em risco de uma forma proativa é extremamente importante. A questão do modelo operacional ser flexível, né, eu ter equipes mais dinâmicas, fluídas em todas as linhas de defesa, e aí focado novamente também em relação aos riscos que a organização está exposta. Então, e aí a gente fala aqui do modelo operacional flexível, né, auditoria interna, modelo ágil, enfim, com entregas parciais, e, enfim, com colaboração, identificação novamente desses riscos e antecipação de possíveis problemas. Então, isso ajuda e contribui muito para a auditoria interna. A questão das diversas atividades de auditoria, né? Então, novamente, aproveitar esses insights, dados, e aí por meio de ferramentas, para ter essa detecção de riscos e priorizar e definir o escopo. Então, por meio dessas análises, dessas correlações, esses indicadores, se a gente chamar dessa forma, tem um novo risco, tem uma nova possibilidade, eu já priorizar isso dentro do meu escopo e estar acompanhando para eu poder mitigar isso. A questão de atividades de alta precisão, conforme eu mencionei, em relação à questão manual e uma questão de amostragem, buscar, com certeza, uma análise 100% das populações. Então, eu ver o ambiente em sua totalidade, investigar as transações, vamos dizer assim, as tendências que algo foi discrepante, e eu acho que o principal que na questão seguinte é identificar essa causa raiz, né? Então, novamente, deixar de identificar o problema e passar o problema, mas eu identifico a exposição daquele risco, enfim, monto o plano em relação ao risco que a companhia tenha, verifico se eu tenho controles, obviamente, para mitigar aquele risco, e se teve uma falha ou algo do tipo, qual que é efetivamente a causa raiz? O que gerou aquilo? Foi uma falha operacional? É um controle que está mal desenhado, não mitiga aquele risco? É uma ausência de controle? Enfim, o que seja. Qual efetivamente a causa raiz para isso? Para que até a própria administração, quando ela monte o plano de ação, enfim, para mitigar, enfim, esse risco, a própria auditoria interna ela possa criticar, enfim, ela possa entender e até auxiliar, de uma certa forma, esse plano de ação para cobrir efetivamente aquele risco, para que no próximo ano, enfim, no próximo trabalho, isso não permaneça e não fique aquele ponto, que fique aquele aspecto identificado, que fique sendo recorrente com planos de ação redundantes, enfim, que só vão postergando, prorrogando a sua implementação. Quanto mais
Só um comentário a respeito, Marcelo. Acho que quanto mais bem identificada, né, e bem trabalhada essa causa raiz, bem alinhado com a área, né, auditada, qual foi a origem do problema, melhor é a nossa recomendação, né, enquanto auditoria interna, mais precisa é a nossa recomendação e, consequentemente, mais alinhado é o plano de ação, mais factível, né, as necessidades da empresa, as prioridades da empresa, é o plano de ação e, consequentemente, o cumprimento desse plano de ação, né? Então, realmente, a questão da identificação da causa raiz é bastante importante para o processo como um todo, né? Perfeito, Rê. Dando continuidade aqui, quando a gente entra, vamos dizer assim, na questão, né, dos componentes da estratégia da auditoria interna e no foco transformacional, até para não ser redundante aqui, mas para enfatizar para vocês, quando a gente fala dos componentes da estratégia da auditoria interna, propriamente dita, da atuação, da função, a questão que eu mencionei do valor de negócio, né, o que nós estamos fazendo, né, a estratégia de valor de negócio está aderente à estratégia, estou agregando valor, a questão dos talentos, quem está executando, ele tem uma capacidade, tem um skill necessário para compor a equipe, ou, enfim, executar aquele trabalho. A tecnologia, onde e quando que nós estamos fazendo, e por meio do que, né, a gente está fazendo em relação a isso. Eu tenho uma tecnologia suficiente, aí, de novo, a tecnologia aqui a favor em relação de ferramentas para eu auditar, para eu ser mais eficiente na minha auditoria, como ferramentas que eu necessito auditá-las, né? Então, a tecnologia nas duas vertentes. E a questão do engajamento do stakeholder, no sentido de por que nós estamos fazendo isso? Tem essa comunicação, tem esse alinhamento com o stakeholder de uma forma bem definida, a estratégia está alinhada, para que aí sim minha estratégia propriamente de auditoria interna esteja alinhada às necessidades da companhia. E aí, como questão do foco transformacional, né, do que eu mencionei, a questão da detecção dos riscos é importante, a questão do modelo operacional é extremamente crítico para eu também poder ter um aprimoramento e ter aquele modelo operacional flexível. A questão dos recursos digitais, muito alinhado às tecnologias. E o principal aqui que eu chamo a atenção, que a gente vai entrar nesse item agora, é a colaboração entre as linhas de defesa, né? A integração entre as linhas de defesa. Acho que isso chama atenção, e principalmente quando a gente fala, uma auditoria interna tem que ser independente, enfim, ela não pode participar, não pode tomar decisão. Não é essa questão de ela tomar ou participar efetivamente de algo, mas ela interagir, ela que nem eu mencionei, quando a gente fala da gestão de riscos, ter o mesmo mapa de riscos da organização, tem essa integração com a primeira linha para entender os riscos, saber quais são os novos riscos, com a segunda linha em relação ao trabalho que está sendo feito. Então, o principal aqui do que a gente quer mostrar nesse slide, principalmente dito, desse foco transformacional, é a questão da integração das linhas de defesa. Logicamente, tem toda a questão da independência, o próprio IA, enfim, menciona em relação a isso, mas a integração com as linhas de defesa é extremamente importante. E aí aqui a gente tenta trazer uma visão ilustrativa, óbvia, né, em relação à questão da integração das linhas de defesa. Então, a gente fala todo o satélite, né, que envolve o ambiente da companhia em relação à alta administração, a questão dos reguladores, a questão dos stakeholders externos, os clientes, os conselhos, os auditores externos, os acionistas. A auditoria interna, ela ter o contato, enfim, estar próximo, está muito próximo quando a gente fala do programa de risco, a gente está falando efetivamente aí da segunda linha, né, em relação ao gerenciamento de riscos, compliance, controles internos, e efetivamente o corporate função ali, a questão das funções de negócio, a primeira linha de defesa. Então, ter essa integração entre essas linhas de defesa é extremamente importante. E aí, como fundamento, né, do que a gente tem em relação a isso, que dá uma base, uma sustentação para essa integração, que nem eu mencionei, a taxonomia e visão de risco comum, eu ter essa mesma visão de risco de uma forma unificada entre as linhas, evitando que a auditoria interna, muitas vezes, ou a própria gestão de riscos, traga um issue, um aspecto identificado, e eles não estejam alinhados àquilo com que a auditoria interna também identificou. E aí podem gerar questionamentos, podem gerar dúvidas em relação aos trabalhos que estão sendo realizados. Então, essa questão de o risco comum, focando novamente na questão da proatividade, da identificação de riscos, a organização ter um mapa de risco único, todos alinhados, e a auditoria interna interagindo é importante. E aí, por consequência, lógico, a integração entre as pessoas, a utilização de dados, né, do Analytics em relação à utilização das bases de dados, como uma fonte muito grande,
né, enfim, de informações, se possível, uma plataforma de dados de risco comum, onde todos bebem da mesma fonte, vamos dizer assim, para eu ter essa identificação, ter essa classificação para esse risco comum, e aí, e todos os sistemas e aplicativos corporativos que permeiam esse ambiente, tá? Então, essa integração da auditoria interna, que se tinha no passado uma visão de um trabalho totalmente apartado, com uma visão, essa auditoria interna futura é extremamente importante que tenha essa integração, tem essa consolidação, vamos dizer assim, dentro disso. Mas um adendo que a gente vai entrar também em relação a isso, para ter essa integração, também a jornada em relação à maturidade da auditoria interna que a gente vai falar é importante, tá? Então, eu não consigo querer efetivamente de ontem para hoje, com uma receita, falar, agora vou ter uma integração efetiva com minhas linhas. Eu tenho uma jornada a seguir, tá? Então, aqui, quando a gente exemplifica a questão da modernização da auditoria interna, os estágios, os tipos de maturidade que se tem numa auditoria interna, e, de novo, aqui também não tem a certa e errada, né? É muito mais uma jornada, uma evolução. Eu tenho a questão da contribuição mínima, aquela auditoria que é um identificador de problemas. A gente considera aqui como não maduro, mas não é uma crítica, né? Enfim, mas se eu só identifico o problema, se eu estou contribuindo o mínimo, eu não tenho uma maturidade efetiva para uma auditoria interna, tá? Então, eu só estou trazendo o problema. Eu não vou conseguir ter uma integração com as linhas de defesa tendo uma atuação dessa forma. Por quê? Porque a primeira e a segunda linha vão ter essa visão, e até próprios stakeholders, enfim, todos vão ter essa visão de auditoria interna só identificar o problema. E o objetivo não é esse. A gente já passa por uma questão de uma maturidade um pouco mais elevada, quando a gente chama de padrão, quando eu já sou um provedor de assurance, né? Então, eu já forneço esse assurance, eu já ofereço uma avaliação mais objetiva sobre a eficácia dos controles internos, da organização, por meio, talvez, de procedimentos manuais, até às vezes tecnológicos, mas, de alguma certa forma, eu não só identifico, eu já forneço algum assurance, já forneço algum assurance para a companhia. Por mais que seja baseado em controles e não em riscos, e de forma por amostragem manual, mas eu já estou provendo um assurance para isso. Então, a gente está chamando como padrão. E aí eu já começo a ter uma elevação um pouco maior em relação à maturidade da auditoria interna, quando a gente já entra na questão de apoio à solução de problemas, e aí aqui não é efetivamente ser o responsável pela solução de problemas, não é interferir na primeira e na segunda linha, mas eu apoiar nessa solução. Então, eu trabalhar coletivamente, né, com essa organização, para e responder às causas dos principais problemas identificados na auditoria. Então, remete àquilo que eu mencionei em relação à causa raiz, né? Eu apoio na solução a partir do momento que eu conheço, eu sei efetivamente quais são os riscos, eu consigo auxiliar a primeira e a segunda linha no apoio a essa solução de problemas. A maior em relação a gerar valor, né, o qual aí eu já começo a utilizar tecnologias, estabeleço relacionamento com as linhas de defesa, então eu deixo de fazer algo por amostragem, ou enfim, de só prover o assurance, identificar a causa raiz, eu já gero valor por mais tecnologia, contribuição da compreensão dos riscos do negócio, e, consequentemente, eu sugerir proativamente melhorias significativas. Então, já apoio na solução, eu já gero valor, já trago um algo a mais, uma visão maior. E aí, por fim, por consequência, que eu mencionei do consultor confiável, que na pesquisa que o Kira mencionou, muita gente não respondeu, talvez pela forma do consultor confiável, entendendo como um consultor, um trabalho de consultoria, não de auditoria, mas a gente pode utilizar aqui como um auditor confiável, mas a ideia do consultor é de estar próximo, ele ser visto pela organização, né, a auditoria interna ser visto pela organização como uma referência de apoio. Então, se a primeira linha ou a segunda linha tem uma dúvida, trazer a auditoria interna para a discussão, trazer a auditoria interna para essa mitigação de risco, e não com aquela visão de, se eu chamar a auditoria interna, eu vou estar dando ouro para o bandido, eu vou estar entregando meus problemas para a auditoria interna. Essa visão não existe mais quando a gente fala nessa maturidade da auditoria interna. A auditoria interna não tem como foco só em identificar o problema e trazer, se ficarem o apoio da auditoria interna e identificar um problema, identifiquei o problema e coloco no relatório. Não, eu ser aquele auditor confiável, aquele consultor, aquela figura consultativa dentro da organização. E isso traz, consequentemente, muito mais valor, muito mais eficiência e muito mais assurance para a organização. Então,
esse slide da modernização aqui, da maturidade da auditoria interna, é extremamente importante para vocês refletirem, enfim, entenderem que momento que está a sua auditoria interna. E aí, de novo, eu não consigo sair de uma contribuição mínima e já para uma consultora confiável. São etapas, né, steps que eu vou conquistando, que eu vou adquirindo com a maturidade. Então, consequentemente, você vai percorrer por essa jornada, por todos esses itens, para eu chegar, vamos dizer assim, no último estágio, quando a gente está falando de um consultor, um auditor confiável, tá? Isso, Marcelo, a gente teve... Vai lá, Renata. Desculpa, Kiran, eu sempre te interrompendo, perdão. Eu ia comentar que eu acho que esse talvez seja o slide mais importante, né, o que cause ou traga, né, mais reflexão em termos das nossas auditorias internas, né, das auditorias internas das empresas de todos vocês, né? Então, aonde que sejamos nós profissionais ou não de auditoria interna, mas enxergando, né, se não somos profissionais de auditoria interna, mas enxergando a auditoria interna das nossas empresas, aonde que estamos nessa jornada e aonde queremos chegar, né? Não necessariamente queremos chegar ou necessitamos chegar, dependendo do estágio sempre, né, do crescimento da nossa empresa, precisaríamos estar já no estágio de consultor confiável, mas é um slide realmente de reflexão, né, de onde estamos, por que estamos aqui, se nesse momento atual da nossa empresa é aqui realmente que deveríamos estar e aonde queremos chegar nos próximos anos ou nas próximas etapas, sempre, de novo, sendo repetitiva, alinhado à estratégia, ao crescimento, aos objetivos da minha empresa, né? Desculpa, Kiran. Isso eu ia comentar que a gente teve algumas pessoas, como a Maria Laguna, e tem aqui de Vladimir, perguntando sobre treinamentos, acessos a informações, e eu fiquei pensando aqui que tem um instituto de auditores, e talvez isso é a principal referência em termos de instituto de organização de auditores internos no mundo, tipo, e isso talvez seja o principal fonte de informações e definições regulatórias para a profissão. Tem bastante treinamento lá que você consegue contratar, inclusive, em termos de aprendizado, efetivamente. A gente tem muita informação, né, no nosso site, nos nossos links, mas não são treinamentos, efetivamente. Então, o IA é uma fonte realmente de bastante informação, sempre informação bastante atualizada. Eu também aconselho, né, uma consulta ao site do Brasil, no do DIA Brasil, que tem bastante coisa também. Legal. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Leonardo de Deus, do IBS, na questão da visão de vocês, como a auditoria interna deve abordar os riscos de terceiros, né? A questão de parceiros, prestadores de serviço, principalmente em relação a riscos de segurança e quanto trabalho fazer. É uma pergunta interessante e realmente a auditoria interna ela tem que atentar, e acho que essa pergunta, Leonardo, foi perfeita no sentido de não focado em relação ao risco do terceiro. Eu identificar esses terceiros, né, que são relevantes para a minha companhia, quais riscos ele oferecem dentro de uma continuidade, uma dependência, questões de segurança da informação, né, que você mencionou, ele tem dados sensíveis, e aí sim já identifiquei esses riscos, o que eu posso fazer para mitigar, enfim, isso e ter uma cobertura, enfim, desde que seja auditoria, se for o caso, nesses parceiros, se está previsto no contrato que se realiza auditoria, ou até relatórios de asseguração, enfim, que esse parceiro possa ter para disponibilizar para a auditoria interna, enfim, para a companhia que o contratou, tá? Mas é importante, com certeza, é muito importante que essa avaliação desses riscos de terceiros, porque muito se imagina no sentido, eu terceirizei, eu já não tenho mais esse risco. Não, o risco permanece com você no sentido e principalmente da atuação. Se eu tenho uma dependência desse prestador de serviço, ou se eu tenho dados sensíveis, que foi mencionado, de segurança da informação, o que eu estou fazendo, qual que é meu plano, enfim, para mitigar isso. E trazer isso para a administração, porque às vezes a administração não tem essa visão, o próprio conselho ou os stakeholders não têm essa visão, tá? Legal. Dando sequência aqui, já entrando um pouquinho, e aí fazendo assim, já um recap em relação do que a gente falou, efetivamente, qual que é o futuro, né, que a gente vê da auditoria interna. Então, ela é uma jornada, que nem eu sempre mencionei em relação... Não existe uma receita, não existe algo que você possa seguir fazendo. Você tem que
adquirindo e ganhando experiência, enfim, evoluindo em relação a isso. E aí, de forma focado no foco no risco, né, de forma proativa, identificando esses riscos, no exemplo que eu dei, que o Leonardo de Deus me perguntou em relação ao risco de ter um modelo de eu tenha atuação forte e muito próxima em relação às 3 linhas de defesa, a questão de um espectro, né, de auditoria e não um plano de auditoria, enfim, então eu tenho tudo no inverso, eu tenho tudo aquele espectro em relação do que está sendo visto e não aquele plano ativo. Eu tenho que ter o plano consequente, eu tenho que ter o material, eu tenho que ter a definição dos comitês, enfim, pelos órgãos de governança até para eu seguir, mas algo vivo, né? E não aquela questão muito definida e recorrente para todos os anos. A questão da auditoria, atividade de auditoria de alta precisão, né? Então, utilização de ferramentas, utilização de dados 100% do ambiente, sem a questão de amostragem, e, por fim, a questão da ciência comportamental, né? Aproveitar os dados para identificar tendências comportamentais e causas raízes para a definição de problemas. Eu correlacionar esses dados. Só o dado em si, talvez ele não diz muita coisa, pode ser que sim, pode ser que não, mas uma correlação, uma análise, uma tendência, eu posso atuar de uma forma preditiva em relação a isso. E aí é a questão da auditoria interna, né, como uma função que apoia a organização a repensar os riscos, identificar e principalmente de mantê-los como uma vantagem competitiva. A auditoria interna não tem como objetivo de ser uma barreira em relação a esses riscos ou alguma companhia deve seguir, mas e sim apoiar, né, nessa questão dos riscos, o que pode ser feito para mitigar esses riscos, para sim transformar isso numa vantagem competitiva, enfim, agregar muito mais valor para temos aqui a gente elenca um pouquinho a questão de infraestrutura e ferramentas. Então, a análise e visualização hoje em dia é muito comum e muito interessante, a questão de dashboards, enfim, de ferramentas que possibilitem uma análise, uma visualização tanto do resultado da auditoria, mas como talvez de indicadores, ou enfim, de KPIs e KRIs no dia a dia, dinâmicos, o qual pode ser acessado online, enfim, por smartphones, por tablets, enfim, por qualquer device tecnológico, e de uma forma dinâmica, né? Eu consigo interagir, eu consigo aprofundando conforme as necessidades. A questão da inteligência de processos, né? Utilizar da melhor forma possível os processos para otimizar e minimizar essa questão dos riscos. A questão muito falada hoje em relação à robótica, automação de processos, né? Então, aquelas atividades rotineiras, e aí, de novo, aqui, quando eu falo da questão de robótica, de automação de processos, tanto automação de processos que eu utilizo para auditoria interna na execução, né, para auditar, como aqueles processos que eu vou auditá-los, que são repetitivos, que a própria área de negócio, enfim, a primeira ou segunda linha, automatizou. A questão de recursos de dados não estruturados, isso é importante mencionar, porque no passado, enfim, eu tinha um gargalo, tinha-se uma barreira muito grande em relação à questão de eu não consigo utilizar os dados porque eles não são estruturados, eu não consigo trabalhar neles da melhor forma possível. Hoje em dia já não é uma barreira, existem ferramentas, existem soluções que estruturam, né, padronizam de novo esses dados, e aí desde utilizando inteligência artificial para interpretação, mas que eles tragam, eu consigo utilizar esses dados, porque muitas vezes esses dados são extremamente úteis e dizem tendências, enfim, eu consigo ser proativo em relação à identificação desses riscos por meio desses dados não estruturados. Consequentemente, uma automação inteligente, né, em relação a todo o negócio. Isso. No pilar de pessoas, pode falar. Está vendo aqui, Marcelo, acho que eu não sei se estou vendo que acho que nós temos uns 3 minutos faltantes aqui, então é só para avisar em termos de tempo. Já, nos últimos slides. Então, as pessoas aqui, a questão das funções e equipes, o background que a gente mencionou, pessoas preparadas, estruturadas, com conhecimento técnico e tecnológico para desempenhar os trabalhos, que possibilitem documentação do trabalho, acompanhamento
dos riscos, dos aspectos identificados. Então, isso contribui muito e alinhado, lógico, a um processo de metodologia estruturado, onde eu tenha todo esse processo, essa metodologia, as regras, vamos dizer assim, meu regimento de auditoria interna seja definido, seja claro para todo mundo. E, consequentemente, tudo isso abarcado pela questão de governança, né? A questão das comunicações, das linhas, das interações com os comitês e com os conselhos, enfim, com os stakeholders, extremamente alinhado. E, por fim, o último slide que nós temos aqui, a mensagem é uma questão de, novamente, é uma transformação e ela não é linear, né? É uma jornada. Então, nenhuma jornada de transformação ela é igual, né? Eu sigo steps. Então, a questão, né, da definição das prioridades, dos roteiros, da questão de um piloto, né, algo que eu possa testar e dar sequência. A inovação, buscar vitórias e celebrar as vitórias rápidas, quick wins, que nós chamamos, né, em relação a isso, sempre inovando, identificando habilitadores, tecnologias integradas, modelos operacionais flexíveis, ágeis, que nem mencionei, do liberar, né, de demonstrar isso em relação a estar próximo, em relação a facilitar a integração, estar muito próximo das 3 linhas de defesa, da evolução, né? Eu sempre estar evoluindo aqui, consequentemente, se a gente falar um pouquinho da auditoria interna, modernização da auditoria interna daqui a um tempo, eu vou ter novos insights, a gente vai ter muito mais questões, uma nova jornada a percorrer, tá? É o que a gente queria apresentar a vocês em relação à modernização da auditoria interna, alguns insights e algumas colaborações que nós identificamos que nós temos no decorrer dos trabalhos. Eu queria fazer um comentário final só em cima desse último slide também, dessa jornada, né, dessas etapas, desse plano, destacar aí como resumo final, né, se eu posso destacar 2 etapas aí, a questão do alinhamento, né, que eu já comentei anteriormente, mas a importância desse alinhamento com direcionamento, né, para onde a companhia está indo, o alinhamento com as demais linhas de defesa, o alinhamento com o que o meu comitê de auditoria, com o que o meu conselho de administração espera realmente como resultado, né, como resultado dos meus trabalhos de auditoria interna, então muito importante. E a questão aí que o Marcelo comentou de divulgar, né, de realmente fazer propaganda, né, de comunicar adequadamente o resultado dos trabalhos, claro, mas também as vitórias, também aquilo que a auditoria interna está fazendo de bom, aquilo que a auditoria interna está fazendo que agregue valor para a companhia. Então, sempre comunicar e sempre trazer e demonstrar para todos dentro da administração o valor da auditoria interna, e muitas vezes é bastante difícil, né? Então, quanto mais a gente aprender e conseguir fazer isso, acho que é ganho para todo mundo dentro da companhia, né? No mais, obrigada pela atenção de vocês aí na nossa apresentação. A gente tentou responder algumas perguntas, né? Tem outras que eu acho que o Kiran vai fazer, mas também à medida que a gente for continuando aqui, nós vamos tentando responder aí no site, no chat. Isso, muito obrigado, Renata e Marcelo, que realmente tem muitas perguntas eu já vi, Renata, você já estava respondendo várias perguntas aqui direto para os participantes. Então, agradeço. Imagino que tem vários outros lá para responder. Kira, é interessante para todos aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, que não perguntaram aqui, tem nossos contatos no início da apresentação, no LinkedIn, enfim, no e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, perguntar, a gente tem o maior prazer em respondê-los. Então, qualquer dúvida que surja no decorrer, ou enfim, depois com o material que vocês tiverem em mãos, podem nos perguntar, podem entrar em contato, estamos totalmente à disposição para esclarecer. E as que já foram feitas no chat aqui, nos compromete a entrar e responder cada uma. Legal. Muito obrigado, Marcelo. E agora acho que estamos com Elisa, e talvez para nos falar um pouco sobre o parte de investigações e como que tem sido nos últimos anos, o que são as mudanças nessa área em termos de tanto as características quanto as investigações. Então, Elisa, se quiser nos falar um pouco sobre este mundo de investigações. Legal, bom dia a todos e todas aí novamente. Bom, fico aqui já o convite para continuarem participando, está bem dinâmica aí a participação de todos, então fiquem à vontade aí para
ao longo da minha apresentação enviando perguntas, a gente, na medida do possível, aqui vai respondendo agora ou posteriormente. Kyrian, acho que eu gostaria de começar a falar aqui, o tema de fraude, né? A gente viu ali, sabe que fraude é um tema muito relevante, né, do ponto de vista de auditoria interna, né, um risco muito relevante que é considerado. Ali a pesquisa que a gente fez no início da apresentação, né, cerca de 25% ali das pessoas responderam que o principal risco nas empresas é que a auditoria interna ajuda a controlar e mitigar o risco de fraude. Então, a gente sabe da importância aí do papel da auditoria interna, né, na gestão, prevenção e até identificação de fraudes que eventualmente estejam acontecendo dentro das empresas, né. E aí, acho que é legal a gente falar que a gente está saindo de 2 anos e meio quase aí de um cenário de pandemia, né? E muitas pessoas perguntam o que mudou, né? O que a pandemia trouxe aí em termos de fraude, né? Quais foram os impactos relevantes que a pandemia trouxe em relação ao tema de fraude, as fraudes nas empresas, né? E aí, assim, né, falando brevemente, todo mundo sabe aqui que ali em março de 2020 a gente teve uma mudança abrupta do formato de trabalho, né? Então as pessoas deixaram de trabalhar no escritório e passaram a trabalhar em casa. E as empresas não estavam preparadas para isso, né? A maior parte das empresas não tinha nem equipamentos, né, notebooks que as pessoas pudessem aí, nesse movimento de migrar do escritório para casa, pudessem utilizar. Então, com isso, né, surgiram muitas oportunidades, né, muitas deficiências, não deficiências, mas vulnerabilidades nos controles das empresas, né? Então a gente viu pessoas ali usando computadores pessoais, a rede, né, de internet de suas casas, que nem sempre é segura, a quantidade de transações digitais aumentou muito expressivamente, né? E aí com isso tudo surgem a gente vê claramente aqui, né, os 3 fatores ali, os 3 elementos do triângulo da fraude, né? Que é a oportunidade, então muitas portas abertas aí que permitiu que pessoas mal intencionadas pudessem se aproveitar. A questão da pressão, né? Então a pressão aumentou absurdamente, tanto por resultados, né? As empresas ali, principalmente no início da pandemia, nos primeiros meses, primeiro ano ali, né? Pressão por conseguir manter economicamente, né, os números das empresas, e as pessoas também com aquela pressão para não serem desligadas, né? Então o vetor pressão aumentou absurdamente ali na pandemia. E, por fim, a racionalização, né? A gente estava vivendo um momento sem precedentes, né? E aí fica aquela justificativa para cometer uma fraude, né? Um cenário totalmente novo, totalmente inesperado, né? Que muitas vezes a pessoa consegue justificar ali, racionalizar por que ela cometeria uma fraude, né? Tendo má intenções. E aí, para, né, não ficar aqui simplesmente no empírico, que a gente observa realmente que o número de fraudes aumentou, né? Eu gostaria de trazer para a apresentação alguns dados da nossa pesquisa global de crimes econômicos, de fraudes e crimes econômicos, né? Foi mencionado ali no começo da apresentação, isso aí, a pesquisa está disponível no nosso site, também se quiserem a gente pode enviar, nos solicitem aqui que a gente pode enviar por e-mail, mas é uma pesquisa que é realizada globalmente pela PwC, né, a cada 2 anos. Essa última pesquisa foi divulgada há cerca de 2 meses aqui no Brasil. A gente teve ali quase 1.300 participantes de 53 países e regiões do mundo, sendo maior parte aí em nível de diretoria e diretor executivo, né? E aí alguns dados que eu gostaria de trazer aqui que eu acho que são interessantes, né? Inicialmente, falando sobre o número de fraudes que foram identificadas ali, que foram reportadas no Brasil, né? Então, 62% dos respondentes do Brasil relataram ter sofrido algum tipo de fraude ou outro tipo de crime econômico nos 24 meses anteriores aí à resposta da pesquisa, né? Esse 62% é 35%, teve um aumento ali de 35% em relação à pesquisa de 2020. Então, de fato, a gente vê que no Brasil esse número é bastante expressivo no aumento, né, na percepção de aumento, na identificação de aumento de número de fraude. E aí, só a título de comparação, né, globalmente, esse número foi de 46%. Então, a gente, de fato, aí corrobora mais uma vez que o Brasil, né, em termos de fraude, questões de integridade, de corrupção, é um país, né, que se destaca, infelizmente, se destaca em relação a outras regiões do mundo. Isso,
Se eu puder só comentar aqui, eu me lembro que Claro. uma das primeiras vezes que estava no exterior e eu assisti a apresentação dessas pesquisas, e eu me lembro a sensação do Brasil ficando lá em cima como dos países com maior número de crimes reportados, e de novo, me deu uma sensação muito grande do país em qual que estava que a gente vive, tipo, e realmente é assustadora, especialmente quando você compara com nessa pesquisa, quando você compara com os outros países, esse nível de fraude que tem, e talvez, portanto, a necessidade de ter tanto parte da auditoria interna quanto parte de investigações muito mais ativas do que talvez teria nos outros países. Uhum. Não, com certeza, Kira, realmente a gente vê o índice de percepção de corrupção, né, internacional, ele também é algo que vem aumentando aí nos últimos anos, né, feito pelo Transparência Internacional, uma ONG. Então, infelizmente, se destaca de fato, né, nesse ponto negativo, né. Bom, então aqui, né, só concluindo, acho que corroborando um pouco, né, dessa percepção que as pessoas têm, 70% aí das organizações que elas foram vítimas de fraude, elas que registraram algum incidente de fraude, né, elas correlacionaram aí com o fato da pandemia. E aí, falando um pouco da característica das fraudes, né, acho que um grande destaque aqui da pesquisa, né, foi o aumento das ameaças que vêm de fora das organizações, né. Então, a gente, até as últimas pesquisas, a gente tinha aí a maior parte das fraudes sendo cometidas. Primeiro, a maior parte das fraudes, né, anteriormente era roubo de ativos, então a gente já vê aqui os maiores riscos sendo relacionado a crimes cibernéticos e a fraude cometida pelo consumidor, que são agentes externos, aí muitas vezes, algumas em conluio com agentes internos ou não, mas acho que um grande destaque aqui que eu gostaria de compartilhar é esse aumento das ameaças que vem de fato de fora, né? O perfil dos atacantes mudou. Hoje a gente vê, né, abrindo o jornal, qualquer notícia diária, né, a gente vê aí ataques cibernéticos que empresas têm sofrido, né, bastante recorrentemente no Brasil e em outros países. Então, esse perfil do atacante de fato mudou, né? A gente tem hackers, tem grupos criminosos organizados, né, para cometer aí fraude contra as empresas. Então, esses grupos até são especializados, profissionais, muitas vezes recrutam profissionais das empresas, né, para apoiá-los aí em invasões, né, em aproveitamento das vulnerabilidades das empresas. E aí o combate, né, esses agentes mal intencionados, ele é extremamente importante, né, só que uma dificuldade que existe é que as empresas, elas não têm muita capacidade aí de influenciar ou controlar as ações desses criminosos que são agentes externos, né, então você não pode dar treinamentos, você não tem políticas ali que punam, é muito mais difícil você identificar. E aí pensando um pouco na auditoria interna, né, assim, o que eu acho que é interessante considerar aqui do ponto de vista da auditoria interna. A auditoria interna, né, acho que é importante considerar aí, cada vez mais, no desenvolvimento do plano e na execução do plano de auditoria interna, a revisão desses processos aí que permitiriam agentes externos, que seja em conluio com agentes internos, com funcionários ou não, de aproveitar as vulnerabilidades nos ambientes das empresas, no controle das empresas. Então, considerar sempre, né, o que poderia, não olhando só internamente, o que poderia ter uma fraude cometida por algum funcionário, alguém interno, mas por outros agentes externos também, sejam terceiros ou sejam até pessoas que não têm nenhum tipo de relação com a empresa. E aí, né, um último ponto em relação a isso, acho que é sempre importante, né, pensando ali no triângulo da fraude, a auditoria interna, ela visa muito testar os controles, né, mas esses outros elementos aqui do triângulo da fraude, que são a pressão e a racionalização, são muito importantes. Então, sempre que possível, né, na execução ali dos trabalhos, tanto na definição do plano de auditoria, quanto na execução dos trabalhos, ter essa consideração, né, por esses outros elementos. O que poderia ser uma situação de pressão ou um elemento de racionalização que poderia ocasionar aí um incidente de fraude. Bom, e aí, Kiriam, passando aqui um pouquinho, né, pela questão, né, muitas vezes identifica-se ali uma suspeita de fraude, né, ela pode ser
identificada por diversas fontes, ela pode ser identificada por trabalho da auditoria interna, ele pode ser uma denúncia que foi recebida no canal, ele pode ser essa suspeita de fraude aí, pode ser identificada ali no monitoramento das atividades de compliance, né? Isso. E talvez nesse sentido, eu queria te perguntar sobre essa parte de... Porque muitas vezes o que se indica, o que se identifica é uma indicação de potencial fraude. E como que se faz a decisão de sair de uma indicação de um suspeito para a investigação? Porque muitas vezes essas investigações, eles podem ser grandes e podem ter custos e implicações, inclusive, para as pessoas envolvidas, muito sérias. Então, como se faz esse julgamento, em que momento que você vai entrar com uma investigação? Sim, com certeza é um ponto bastante importante, né? Assim, quando você se depara com uma suspeita, né? Identificar a necessidade, ou o que deve ser feito, né? Como que deve ser feita essa investigação. Então, acho que o primeiro ponto, né, que eu gostaria de destacar, assim, uma suspeita de irregularidade, uma suspeita de fraude, ela nunca pode ser ignorada. É importante realizar ali procedimentos mínimos para verificar, né, a procedência de uma denúncia, né, uma alegação que tenha sido identificada, para, né, poder endereçar isso de alguma forma. Então, muitas vezes no trabalho de auditoria interna, você já identifica ali grandes indícios de fraude que justificam a investigação. Mas muitas vezes, a depender de como essa suspeita surge, né, como eu mencionei, se for uma denúncia, muitas vezes não tem elementos ali suficientes para, de fato, né, indicar que existe essa fraude, essa alegação é procedente. Então, o que a gente recomenda, né, que seja feito minimamente alguns procedimentos, né, para avaliar a necessidade de conduzir uma investigação. Então, essa é uma etapa anterior à investigação, que a gente pode chamar de risk assessment, né, que é, por exemplo, existe uma denúncia aqui que tem um conluio entre o funcionário de compras e um fornecedor, né, que está sendo feito pagamentos para esse fornecedor de forma indevida. Então, a primeira etapa que você tem que fazer para pensar em fazer uma investigação é avaliar se de fato existe esse fornecedor, se esse fornecedor ele está cadastrado, qual é o relacionamento que a empresa tem com esse fornecedor, qual é o valor que é pago, qual é o montante, como são as características desse pagamento, para aí então justificar o que a gente chama, né, um predication, né, que é o que justifica aí você conduzir uma investigação. Então, é importante analisar todas essas questões, né, para aí sim decidir por conduzir uma investigação internamente ou com o apoio de um especialista. Isso, e talvez nesta ponto aqui, e essa decisão de você trazer o especialista, um terceiro para dentro, para ajudar, como que as empresas fazem essa avaliação para saber em que momento, em quais situações que se deveria começar a envolver terceiros, e se fosse especialista, que tipo de especialista que normalmente se envolve? Legal, é um ponto bem importante, né? Uma dúvida que surge muito recorrentemente, né? E a gente tem observado, né, claramente que o mercado as empresas estão cada vez mais capacitadas, mais preparadas para conduzir investigações internamente, né? Estão mais qualificadas, então isso é excelente, a gente vê uma maturidade aí no mercado, né? No termo de auditoria, de compliance, de investigação. Mas é muito importante avaliar, né, assim, o que é fundamental, o que é importante ali para a condução de uma investigação. Então, o primeiro elemento que eu gostaria de trazer, né, é a questão de competência e habilidade. O Marcelo tocou ali na apresentação dele, né, a pessoa precisa ter a competência, a habilidade, ter conhecimento técnico sobre o tema objeto da auditoria, e aqui no caso da investigação, né? Então, é fundamental que, se for feito internamente, garanta-se que existe metodologia e conhecimento técnico e habilidade técnica ali do objeto da investigação. Então, se, por exemplo, o exemplo que foi dado aqui, blockchain, né? Se existe alguma suspeita de irregularidade relacionado à blockchain, a pessoa que vai fazer a investigação, a apuração, precisa ter conhecimento disso. E muitas vezes, né, as empresas não têm todas as habilidades num time de investigação interno. Então, nesse momento, é importante considerar se deve envolver um especialista forense externo, né, com esse conhecimento técnico do tema objeto da investigação. Um outro tema que é bastante importante ser observado, né, que é a questão da independência. E aí, quando eu falo questão de independência, a ausência de vínculos ou relacionamento
entre a equipe, a pessoa que vai fazer uma investigação, e o objeto da investigação em si, né? Então, quando a gente fala em auditoria interna, por exemplo, conduzindo uma investigação, em termos de governança, né, o ideal seria que uma área de auditoria interna reportasse ali para o conselho de administração ou para um comitê do conselho, mas muitas vezes, pelas estruturas das empresas com, né, de porte um pouco menor, acabam tendo uma auditoria interna, por exemplo, reportando para o CEO ou para o CFO. Então, a partir do momento que você tem uma investigação, né, de repente, na área financeira, né, que é objeto, que é responsabilidade do CFO, e a auditoria interna reporta para o CFO, talvez não exista essa independência suficiente para fazer esse tipo de investigação. Então, é importante considerar esse elemento, né, na definição de como conduzir essa investigação. E não necessariamente você terceirizar uma investigação, você vai criar aí essa independência por si só, né? Então, eu, por exemplo, posso ser contratada para fazer não posso, né? Não poderia ser contratada para fazer uma investigação de desvios financeiros numa empresa onde, por exemplo, meu irmão, uma pessoa muito próxima a minha, é CFO, né? Porque eu não teria independência suficiente aí para fazer essa investigação. Um outro ponto que é muito importante é a objetividade, né? Então, a equipe que vai fazer a investigação, a área que vai fazer a investigação, ela precisa ter objetividade, ou seja, ausência de conflito de interesse com o tema daquela investigação. E não pode ter nada ali que influencie o julgamento profissional daquela pessoa na condução daquela investigação. O fato de não ter objetividade não significa que se está fazendo alguma coisa errada, mas que pode aí dar uma margem para credibilidade aí do trabalho que vai ser conduzido e o resultado que vai ser alcançado. E aí acho que um ponto bastante importante também, Kiran, do ponto que você traz aqui, né, como definir quando fazer internamente ou externamente, é o propósito do uso daquele trabalho, né? Então, muitas vezes você começa uma investigação de forma interna, né, mas isso vira um litígio. Ou, eventualmente, você já começa uma investigação num contexto de litígio. Então, aqui é fundamental, né, que a investigação ela seja conduzida, que o trabalho seja conduzido de uma forma a seguir um rigor, uma metodologia, a utilização de ferramentas forenses aí que possam constituir a prova a ser utilizada num litígio, né, num processo judicial. É importante que tudo que seja ali juntado como prova seja crível, né? O pior que pode acontecer é você conduzir uma investigação interna, né? Uma investigação interna ou com apoio de algum especialista, enfim, mas isso não ser sido feito de uma forma adotando metodologias e ferramentas adequadas e a integridade dessa metodologia ou dessas provas invalidem o processo. Isso é a pior coisa que pode acontecer porque você, né, não consegue utilizar todo aquele esforço e dedicação e trabalho que foi realizado para o objetivo dessa investigação. E aí, o último ponto só que eu queria destacar aqui, tô correndo um pouco aqui, que eu sei que o tempo tá já acabando, mas o último ponto que eu gostaria de destacar é a questão da governança, né? Então, independente se a investigação ela vai ser conduzida internamente pela área de auditoria interna, de compliance, ou vai ser externa, é extremamente importante que seja estabelecida uma boa governança dessa investigação, né? Então, ela deve ser adequada e garantir, né, que as pessoas ali, o comitê que vai ser formado ou o jurídico que esteja supervisionando, mas a equipe de investigação como um todo, ela tem independência, né, que eu comentei, o orçamento e liberdade aí para ampliar o escopo caso seja necessário. Então, é super importante que seja determinada aí uma governança adequada para o trabalho, para a investigação, para que ele seja concluído de forma satisfatória e que seja útil para a empresa. Legal, muito obrigado, Liz. Acho que e com isso vamos falar com Joana e aí talvez, Joana, você vai nos falar um pouco da questão de tecnologia nessas investigações e talvez se você pode nos explicar talvez se a tecnologia está sendo mais utilizada nas investigações e quais são essas informações que você pode ser avaliadas e o que você procura nessas informações via essas várias ferramentas de tecnologia.
Tá, obrigada, Kira. Um dos pontos que eu ia até adicionar aqui no discurso da Elisa é também a questão da tecnologia, né? Porque eu acho que é um item relevante. Você avaliar se você tem a tecnologia apropriada para levantar as informações e fazer esse processo de rastreabilidade forense para um processo judicial que a Elisa mencionou também. E aí, fazendo uma conexão, né, com o que a gente vem discutindo aqui desde o início do webinar, a tecnologia ela vem sim sendo empregada, né, nos projetos de investigação e, de fato, como a Elisa mencionou, a gente vem percebendo o aumento na maturidade do mercado na realização de investigações. Então, geralmente, a gente tinha ali as empresas que conduziam investigações só para casos mais complexos, né? Contratando ali geralmente terceiros para a condução daquela investigação, porque era uma tecnologia muito distante, e a gente vê essa tendência de internalização desse trabalho. E isso é bem legal. E a tecnologia, ela vai maturando também, né? Nessa mesma linha, e o que a gente pode observar é que, assim, inicialmente a gente usava a tecnologia muito com foco em obter as evidências, né, digitais, ali eletrônicas, para ajudar a elucidar alguns fatos relacionados ali àquelas alegações que eu estava fazendo na investigação. E hoje a gente vê que a tecnologia, com a evolução e essa aceleração digital, né, acho que muito também impulsionada pela pandemia, que trouxe um grande volume de dados, que também foi outra coisa recorrente que o Marcelo e a Renata tocaram ali no início também do webinar, a gente passa a ter um grande volume de dados, né, e de informações. Então, isso passa a ser também um desafio para a conclusão das investigações, para quebrar esse quebra-cabeça, em trabalhar com diferentes fontes de informação e conseguir correlacionar todas elas para chegar no resultado final. E aí, entrando um pouco também aqui no detalhe da sua pergunta, né? Quais são os tipos de informação e as tecnologias que a gente pode utilizar num contexto de uma investigação? Isso vai variar bastante a depender do tipo de fraude que você esteja investigando. Então, a forma que eu vou reagir, eu costumo comentar que não existe uma única ferramenta que você vai colocar na sua empresa e que você vai conseguir resolver todos os seus problemas. Geralmente, você tem um conjunto de ferramentas e que você, aplicando elas, né, em diferentes momentos, você vai conseguir gerar insights em diferentes plataformas, vai correlacionar essas informações e fechar o seu quebra-cabeça. Por exemplo, no caso que a Elisa mencionou, em que eu estou fazendo uma investigação de um potencial conluio de um funcionário com um fornecedor, um potencial favorecimento de um fornecedor. Para esse tipo de investigação, é muito comum que a gente analise as comunicações, né? Especialmente e-mails, as comunicações ali em dispositivos corporativos, celular, WhatsApp. Então, ali, uma fonte relevante naquele contexto vai ser tanto o e-mail, quanto o computador, quanto o celular, que geralmente são as fontes mais tradicionais, como também a parte de sistemas, né? Se eu tiver todo esse processo no meu sistema, aplicando ali as cotações, registrando as cotações, as comunicações com o fornecedor. Mas, se eu tiver uma investigação de um cyberataque, que com a pandemia também tem sido muito frequente, um sequestro de dados, um ransomware, o tipo de dado que eu estou que vai ser o meu objetivo e que eu vou precisar preservar e analisar vai ser muito mais para logs de sistemas, logs de firewall, o próprio computador, as máquinas virtuais, para eu olhar ali as últimas ações do usuário. Então, as ferramentas, tanto para eu preservar, para que eu possa preservar essa informação, processar, analisar e chegar numa conclusão, as ferramentas elas vão variar. Então, tem aqui uma infinidade, um conjunto de possibilidades e não tem uma única ferramenta. Tem open source, tem paga e diferentes fornecedores também que você vai precisar olhar. E aí, a dica quando você estiver nesse momento de planejar a investigação, você tentar entender qual é o tipo de fraude que eu estou olhando, e quais seriam as ferramentas e as fontes, e mais do que a ferramenta, as fontes de informações relevantes para desvendar o quebra-cabeça e chegar numa conclusão. E aí você
tem ali o set de tools e ferramental que você pode utilizar. Legal. E talvez um ponto que fiquei pensando aqui, da importância de saber o que você está procurando, que tipo de fraude que você está procurando. Porque se você não vem como um enfoque, a possibilidade de você... Porque aí se você fica buscando no geral, você vai ser muito difícil você achar as evidências, algum tipo de evidência que você vai querer. E talvez também nesse sentido, talvez com os sistemas e fraudes cada vez mais sofisticados, a tecnologia também deveria ser mais sofisticada nesse sentido? Interessante o seu comentário, Kiran, porque é literalmente isso. Se você deixar uma fonte de informação relevante para trás, você pode conseguir não concluir, você pode ter dificuldade de concluir sobre a investigação. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo essa análise do conluio. Deixei ali o WhatsApp, a gente sabe que a grande parte da comunicação está no WhatsApp, e isso ficou para trás. Pode ser que assim, grandes fatos relevantes não venham à tona, e com isso você ou não consiga concluir, ou tem uma conclusão diferente do que deveria ser. Então, essa é a grande chave, é avaliar o que é relevante para aquele tipo de fraude e, a partir daí, você utilizar a ferramenta. E, seguindo aqui com a sua pergunta, né, eu entendo que, assim, a tecnologia, ela vem mudando, né, ela muda muito rapidamente, e a gente precisa acompanhar essa evolução. Com certeza, as empresas que estão investindo em tecnologia conseguem ter uma maior eficiência, uma maior escalabilidade para investigar um maior número de fraudes, rapidamente, com uma maior agilidade e trazer insights relevantes. Então, hoje a gente tem tecnologias que trazem especialmente o uso de inteligência artificial, né, que a gente vê que é uma das tendências na parte de tecnologia, para a gente mudar um pouco a forma como a gente vem fazendo a investigação. Então, se a gente for olhar lá há 10 anos atrás, quando a gente fazia ali uma investigação, a gente tinha uma análise linear dos documentos, dos fatos, e isso, né, além de aumentar o cronograma da investigação, acaba aumentando também o custo. Então, hoje a gente traz a tecnologia mais sofisticada para a gente conseguir, em uma semana, em 3 dias, em 3 semanas, e claro, né, depende da quantidade de pessoas envolvidas e do tipo de fraude, mas a gente consegue encurtar consideravelmente esse cronograma e, consequentemente, reduzir custos. Então, você tem, fazendo a conexão com o que a Elisa mencionou, com essa tendência de aumento, né, de números de fraudes, e a maturidade das empresas também na detecção desses problemas, seja pela auditoria interna ou pelo canal de denúncias e tratamento, a gente percebe que tecnologia ela é bem-vinda para acelerar e te preparar, aumentar a sua escalabilidade, para conseguir resolver mais casos em um menor curto espaço de tempo. Recentemente, só para trazer aqui e tornar um pouco mais tangível, eu estava trabalhando em um cliente e ele falou, não, eu tenho 7 meses investigando esse caso, envolvendo 2 funcionários e um potencial fornecedor. É bastante tempo, então você não consegue ter uma eficiência e uma agilidade para reportar ali ao C-Level e especialmente endereçar, né, as questões, seja via processo ou inibir novas ocorrências. E talvez, nesse sentido também, quais seriam as tendências de investimento sendo feitos pelas empresas em tecnologia forense e o que você tem observado? E fico pensando neste caso, porque imagine, na medida que existe vários tipos de tecnologias, precisa escolher a sua tecnologia e até fica discutindo ou avaliando em que momento que você decide investir em nova tecnologia ou até depender de um terceiro de fornecer a tecnologia e até ajudar no processo.
E excelente ponto, Kiran, porque o que a gente tem visto de tendências no mercado é você acabar terceirizando esse tipo de atividade por conta dos desafios que são muito similares ao que o Marcelo trouxe aqui no começo da apresentação para a auditoria interna, que é de você encontrar profissionais capacitados, né, nessas diferentes tecnologias e com essa formação de forense computacional, digital forensics. Então, a gente tem percebido que os clientes, eles têm optado por fazer um outsourcing ou uma terceirização dessas atividades de tecnologia, focando a equipe interna de investigação e o capital humano ali, muito mais ou na estratégia do negócio ou na condução de investigações do dia a dia, né, utilizando essa tecnologia e esse conjunto de tecnologias. Então, sem dúvida, essa é uma das tendências. E uma outra tendência que a gente vê também de mercado é a adoção desse parque ferramental mais sofisticado, com inteligência artificial, machine learning, para tratamento e aceleração das investigações. E uma outra tendência que a gente vê também é você gerar insights a partir das demandas, você ter uma gestão do número de casos que você teve ali durante o ano, então seja a auditoria interna ou o próprio time de compliance gerir isso da melhor forma, para poder entender quais são os tipos de problema que você tem e você conseguir fazer um trabalho de aprimoramento dos controles para redução desse número de ocorrências. Então, monitoramento de transações atrelados a alguns elementos chaves do programa de compliance, como, por exemplo, determinadas transações com fornecedores. Eu posso, por exemplo, ter feito uma due diligence de fornecedor, eu entendi que ali eu tinha um risco alto, mas eu optei por seguir adiante porque era um fornecedor estratégico para o meu negócio, por exemplo. E, de acordo com o meu programa de compliance, eu vou definir um threshold ou um limite ali de pagamentos, de valor da transação que eu posso estabelecer com esse fornecedor. Eu posso criar um controle que eu posso monitorar isso ativamente e gerar alertas quando, olha, isso daqui passou daquele threshold que foi definido. E aí tem uma equipe que pode receber isso e fazer um tratamento mais proativo. A mesma coisa eu posso definir para quando eu tiver um relacionamento com agentes do governo, por exemplo, que é um outro risco para o compliance, e eu posso parametrizar. Essas soluções de monitoramento geralmente são mais complexas, é difícil você achar algo de mercado pronto, mas é algo que você pode customizar e construir de acordo com a sua matriz de risco e os riscos ali da sua indústria e do seu negócio. Legal, e imagino que, nesse sentido, a prevenção é sempre melhor que a investigação no final. E aí, se poderia nos dar talvez alguns exemplos dos mais comuns tecnologias usadas na prevenção, talvez seja interessante. Legal, Kira. E aí, eu acho, fazendo conexão aqui com o que eu mencionei, acho que a prevenção é muito mais definir, de acordo com sua matriz de risco, os pontos de controle e fazer o monitoramento, né? Então, no aspecto de compliance, a gente tem os Know Your Customer, em que você faz a due diligence de terceiros, e na parte de transações é fazer esse monitoramento. Então, geralmente, a gente traz aqui tecnologias relacionadas a Data Analytics, então, Python, Machine Learning, para a gente customizar algo para o cliente, para aquela indústria. E aí, gerando sempre, né? O Machine Learning, ele acaba trazendo um aprendizado de máquina e a gente consegue trazer algoritmos estatísticos para a gente conseguir ter um comportamento mais preditivo. Então, é sempre algo muito customizado ali também para a realidade de cada um dos nossos clientes. Legal. E nós já estamos chegando aqui no final do webcast. Eu não sei se você tem alguma mensagem final para os participantes. Sim, com certeza. Acho que a mensagem final, acho que juntando um pouquinho com o que a Elisa mencionou, de que se houve uma denúncia ou se tem uma suspeita, tem que ser feito pelo menos um risk assessment ou algumas atividades básicas para apurar se realmente precisa conduzir uma investigação ou não. E a outra mensagem é que
com certeza, as empresas que investem em tecnologia conseguem otimizar os recursos, otimizar o tempo e, com certeza, ter os melhores resultados para uma investigação. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, Johnny. E aí, talvez, já que estamos no final aqui, eu vou perguntando para os outros se tem algumas palavras finais. Aí, talvez, primeiro, eu não sei se Marcelo está conosco ainda. Marcelo, você tem algum comentário final? Tenho sim, Kira. Obrigado. Primeiro, agradecer a participação de todos, a interação acho que é extremamente importante. Acho que a mensagem principal é uma jornada, né? Essa transformação da auditoria interna é uma jornada, são steps que que têm que ser percorridos. Não existe uma receita, mas acho que a gente deu alguns insights aqui, algumas dicas, vamos dizer assim, alguns insights positivos para que possa aprimorar esse ambiente. E, novamente, qualquer dúvida, enfim, qualquer necessidade, fique à vontade para estar nos procurando, para estar entrando em contato. E, novamente, agradeço a participação de todos. Legal. Obrigado, Marcelo. Oi, Kira, estou aqui, Renata. Isso, Renata. Oi, Kira. Na verdade, o Marcelo já comentou tudo, é mais agradecer realmente, agradecer pelas perguntas, dizer que a gente está numa maratona aqui, tentando responder todas elas, mas ainda faltam algumas, mas é muito bom que vieram as perguntas, que bom que tem realmente essa interação, e, de novo, reforçar a questão de que a gente está à disposição no meu e-mail, no LinkedIn, enfim, muito obrigada aí pela participação de todos. Foi um prazer, até a próxima. Isso, muito obrigado, Renata, e muito obrigado por respondendo todas essas perguntas, que tem, estou vendo que tem mais que 60 perguntas aqui que você está aqui respondendo. E aí, talvez, finalmente, acho que quem está faltando agora, acho que é Elisa. Eu posso falar aqui algumas palavras. Gostaria de agradecer a participação de todos e todas. Realmente, muitas perguntas surgiram, temas muito interessantes. Estamos tentando aqui até o final responder tudo. Só uma última mensagem, né? A gente sabe que eu trouxe bem rapidamente ali alguns elementos de fraudes, né? Do ambiente dos riscos de fraude. A gente sabe que o fraudador sempre está um passo à nossa frente, né? De quem está trabalhando para prevenir ou para evitar uma fraude ou depois para investigar. Então é importante essa capacitação, esse conhecimento, né? Entender aí os principais riscos é fundamental para prevenir. E aí depois que, infelizmente, se tem um incidente, a parte de investigação também é muito importante para identificar aí a causa raiz, poder agir sobre ela e evitar que novos fatos aí ocorram no futuro. Então estamos à disposição aqui para apoiar com qualquer dúvida remanescente que tenha ficado. Legal, muito obrigado. Isso, muito obrigado, Lisa. E aí, talvez eu queria agradecer também toda a nossa equipe de suporte, tipo, que tem a Raia aqui e Joyce e toda a nossa equipe de suporte e principalmente Joyce hoje, que entrou para me salvar quando caiu minha internet hoje. Mas agora que nós chegamos na parte mais importante do webcast, onde acho que vai ser Joyce que vai anunciar quem vai levar o chocolate. Obrigado, Kirian. Agradeço a participação de todos e de todas. Pedimos desculpa pelas instabilidades da internet, mas isso é um fato que ocorreu hoje praticamente no país inteiro, né? Agradeço também a participação do senhor Ricardo Júlio Rodil, de São Paulo. Peço que aguarde um contato nosso. Obrigado e parabéns. Legal. Muito obrigado, Joyce. Acho que agora talvez a gente vai rodar o vídeo para chamar as pessoas, chamar a atenção de todo mundo para fins da prova final, que agora nosso tempo de webcast normal acabou, e agora para aquelas pessoas que querem que se registre como treinamento para fins do CRC, quem tiver com registro ativo no CRC, você poderia registrar esse treinamento como para fins de treinamento formal no CRC, isso que tem que passar pela prova. E acho que com isso, acho que já vai começar a aparecer para todo mundo
as perguntas. Então, como tradicionalmente nós temos 4 perguntas, você precisa, pelas regras do CRC, para acertar 3 das 4 perguntas. E aí, aí as perguntas vão respondendo, aparecendo agora para a sua primeira pergunta: quais órgãos reguladores têm requerimentos de auditoria interno, SUSEP, Bacen, PCUBio, todos esses reguladores. E aí vai aparecendo, você tem que acertar 3, 4 perguntas. Se você não acerta a primeira vez, não se preocupa, porque você vai ter uma segunda chance de acertar 3 das 4 perguntas. Então, vai rodando agora, vai aparecendo na sua tela as perguntas para você responder. E aí, talvez, aproveitando este momento e falando um pouco sobre o nosso webcast de hoje. Nosso webcast de hoje, a gente tratou do tema de auditoria interna e também do tema de investigações forenses. Em termos de auditoria interna, discutimos sobre o processo e a jornada de auditoria interna. Nós discutimos como que era no passado, como que está hoje e qual que é a expectativa para o futuro, e a importância da colaboração e integração entre a auditoria interna e as várias áreas. E nós discutimos também em termos de investigações, ou seja, pelas várias pesquisas que o índice de fraudes no Brasil é realmente alto comparado com os outros países, e aí existe a necessidade de fazer análise e prevenção. E aí, na medida que existem indícios, uma decisão muito importante é para a decisão de o que investigar e como investigar. Dado que existem várias ferramentas e, obviamente, você quer fazer uma investigação que vai ser um resultado eficaz. O pior é que você gasta o seu tempo, o esforço fazendo investigação, e aí, no final, você não poderia utilizar aquela investigação, os resultados daquela investigação, talvez porque por falta de independência, por falta de não foi analisar os dados adequados. E aí também falamos da questão de tecnologia, ou seja, dado que as empresas estão utilizando cada vez mais tecnologia, os fraudes estão utilizando mais tecnologia, sendo mais sofisticados, e aí você tem a necessidade de utilizar ferramentas mais sofisticadas para identificar e investigar fraudes, ou seja, tanto na parte de prevenção quanto na parte de investigação. E aí nós discutimos as ferramentas mais comuns e alguns desafios para essas investigações utilizando tecnologia. Então, esses aqui eram os tópicos principais que discutimos hoje. Aí, aproveitando os minutos finais, aqui nós temos os e-mails de todos os nossos panelistas de hoje. Você pode entrar em contato diretamente. Todos eles estão tentando responder a lista das perguntas. Então, tem muitos que estão escrevendo as respostas diretamente, que deveriam aparecer no e-mail de vocês. Mas, se quiser, pode entrar diretamente em contato com nossos panelistas nos e-mails deles que estão aqui. Aí, talvez falando sobre o nosso evento semana que vem, vamos falar sobre seguradora semana que vem, ou seja, nós estamos agora no final do prazo para a implementação das novas normas de FRS. Então, para as seguradoras, eles têm a designação nova de FS 17.9, agora a partir de 1º de janeiro de 2023. Além disso, tem também na resolução 666 para ambientes seguradoras sobre informações de sustentabilidade que têm que ser apresentadas para a SUSEP, que vamos discutir na semana que vem. E aí, em termos de nossa a prova final, já começou agora a repetir as perguntas. Então, já estamos na pergunta 1 pela segunda vez. Então, já deveria estar aparecendo na sua tela a pergunta número 1, onde você tem a segunda chance de acertar aquela pergunta. Então,
seja, aí faltam as 3 perguntas. E aí, para avisar todo mundo, no nosso programa do Novas Perspectivas, nós temos mais que, todo ano, nós temos mais que 60 horas de treinamento sobre uma série de temas de atualizações importantes para quem trabalha na área de finanças e mercado de capitais no Brasil. Esses treinamentos são sempre gratuitos e abertos, e todos eles têm certificado para quem participa, inclusive tem tem a questão desse programa ser registrado também para fins do CRC. Então, quem estiver com certificado do CRC ativo, isso também vale para um treinamento para fins de CRC. E aí nós estamos, se você quiser que o treinamento vale para alguma outra finalidade, nos avisa para que a gente registre esse treinamento para como outras organizações. E aí nós, acho que já toda semana nós, aliás, e colocando aqui também, você tem aqui o QR Code, você já poderia escanear o QR Code do convite para a semana que vem, se quiser já se inscrever. Para facilitar a inscrição, a gente já colocou o QR Code aqui, então já poderia escanear agora com o seu celular e já se inscrever para deixar inscrito para nosso evento na semana que vem. E todo esse material vai ser disponibilizado, o evento gravado, disponibilizado no YouTube, todo mundo recebe o convite, e aí também a apresentação também é disponibilizado, e até se poderia baixar já a apresentação, tem um tab, esse micro para a apresentação, além tem um tab também das publicações que discutimos. E eu só queria também lembrar para quem trabalha nessa área de investimentos, a PwC está realizando sua pesquisa global de investimentos, ou seja, de profissionais de investimento, até investidores também, para discutir as várias visões sobre investimentos. Então, agradeço se quem tiver envolvido nessa área, se poderia entrar para completar a pesquisa. Se não me engano, tem prêmios para as primeiras 100 pessoas que registram. Eu acho que, voltando aqui para nossas... acho que já passamos pela pergunta 4 pela segunda vez, então acho que já completamos a nossa prova final. Agradeço a todo mundo e eu espero falar com todo mundo na quarta-feira que vem, às 9 horas, quando nós vamos falar os desafios no mundo dos seguros, inclusive a nova regulamentação da SUSEP e MME sobre as novas informações sustentáveis que têm que ser reportadas. Muito obrigado para todos e até semana que vem. Obrigado.